Boa noite. Iremos apresentar o trabalho sobre o uso de tensoativos em cosméticos, solicitado pelo docente Alan Garcia, realizado pelos discentes Maria Helenice Suzarte dos Santos, Matheus Santiago Brito Rocha, Leonardo Matheus Sampaio dos Santos, Sandra da Silva Nascimento, Suzana Moreira Lopes, na disciplina de Físico-Química do curso de Farmácia. Boa noite, eu me chamo Maria. Vou falar um pouco sobre os tensoativos. Os tensoativos são moléculas ativas que refletem na tensão superficial da água. Para ser um tensoativo, é preciso ter uma região com uma cadeia apolar capaz de interagir com o óleo e uma região com extremidade polar capaz de interagir com a água. Em uma mistura bifásica, temos a água, que é polar, e o óleo, que é apolar. Se adicionamos uma pequena quantidade de um tensoativo, que seja solúvel tanto em água quanto em óleo, teremos a formação de duas soluções distintas, tensoativo dissolvido em óleo e tensoativo dissolvido em água. A molécula de tensoativo se proporciona a esta superfície, fazendo com que a parte lipofílica apolar do tensoativo seja solubilizada na fase óleo e a parte hidrofílica polar esteja solubilizada na fase água. A presença das moléculas de tensoativo interage água e óleo, diminuindo a força de atração entre as moléculas de água ou entre as moléculas de óleo, diminuindo a tensão superficial. Agora eu vou falar um pouco do tensoativo catiônicos. O tensoativo catiônicos apresenta cargas positivas, são utilizadas como agentes condicionantes e essa é a vantagem no uso desse tipo de tensoativos. Os tensoativos catiônicos mais utilizados atualmente para criar produtos e cosméticos são os quaternários de amônio. Eles são chamados de quartz. Esses componentes quartz, eles promovem um bom condicionamento para a pele e para a fibra capilar. Exemplo, o cloreto de cetil-dimetil, amônia, e também o cloreto de berantrimônio. Esses dois componentes são muito utilizados em produtos para condicionamentos capilar, como por exemplo, condicionadores, máscaras e também ampolas. A carga positiva presente nesse componente interage com a carga negativa dos cabelos, e assim ocorre a neutralização de cargas, gerando o que nós chamamos de condicionamento. Eu me chamo Leonardo e irei falar sobre o uso de tensoativos em cosméticos. O tensoativo, também conhecido como surfactantes, é um tipo de molécula que apresenta uma parte com característica apolar ligada a outra parte com característica polar. Dessa forma, esse tipo de molécula é polar e apolar ao mesmo tempo. A parte apolar de um tensoativo normalmente tem origem em uma cadeia carbônica. Já a parte polar deve ser formada por alguns átomos que apresentam concentração de carga com formação de um polo negativo ou positivo. Propriedades dos tensoativos. Tem a diminuição da tensão superficial e interfacial, a umectância, onde quanto maior for a umectância, maior será o resultado na aplicação e ação do produto em um meio líquido. Espuma é o efeito produzido pela dispersão de um gás em um líquido na forma de bolhas, que, embora instáveis, tornam-se mais duradouras com a presença dos tensoativos. Detergência é a propriedade que possui os tensoativos de reagir, através de seu grupo não polar, com as partículas de sujeiras de uma superfície de tecido. Solubilizantes consiste na propriedade dos tensoativos de promoverem a dissolução de uma substância líquida insolúvel, soluto, em um meio líquido solvente. Dispersantes é a propriedade de manter partículas sólidas em suspensão em um meio líquido. Classificação. Os tensoativos são comumente classificados de acordo com a sua natureza do seu grupo polar, dividindo-se em 4 grandes grupos. Aniônicos, mais utilizados em shampoos com bastante espuma e que se espessa fácil. Não aniônicos, também utilizados na fabricação de shampoo, cremes e emulsões.
e catiônicos são utilizados na fabricação de condicionadores e cremes para aplicação capilar devido ao seu caráter amaciante. E por último, os anfóteros. Esses produtos são mais utilizados em formulações de shampoos infantis e condicionadores. Meu nome é Sandra da Silva Nascimento e vou falar um pouco sobre os tensoativos aniônicos, que eles constituem a maior classe, né, de tensoativos e são mais utilizados pelas indústrias, né, pois neles encontram os tensoativos principais dos sabões, sabonetes, shampoos e detergentes. O seu agrupamento polar possui cargas negativas em solução aquosa, são considerados superiores, né, com maior campo de aplicação industrial que os demais, devido à sua boa característica de detergência, né, espuma e umectância. Geralmente, não são compatíveis com tensoativos catiônicos, em virtude da neutralização de cargas. Normalmente, eles são sensíveis à água dura, né? Essa água dura apresenta alto teor de sais de cálcio e magnésio, que podem neutralizar e precipitar o tensoativo. A sensibilidade à água dura é menor nos tensoativos sulfatados ou sulfonados. As características fisioquímicas dos tensoativos aniônicos são fortemente influenciadas pela presença de eletrólitos em solução. A inserção de uma pequena cadeia de dióxido de eteno, 1 a 3 mols, entre o grupo apolar e o grupo aniônico, aumenta a tolerância à água dura, ou a presença de eletrólito, e aumenta também o poder espumante e o tempo de resistência da espuma. Os tensoativos sulfatados são pouco estáveis em meio a ácido, pois podem haver reversão de reação de sulfatação. Os outros tipos de tensoativos aniônicos são estáveis às variações de pH, contanto que não sejam extremas. Alguns exemplos de tensoativos aniônicos temos o alquil-sulfatos, né? Ele é obtido por sulfatação de um álcool gráxio, obtendo-se um semiéster de ácido sulfúrico que reage com álcali de sódio ou amônio. O exemplo deles são o lario sulfato de sódio, forte tensoativo aniônico que produz boa espuma e espessa facilmente. Temos também o alquil éter sulfato. Ele é obtido mediante a prévia etoxilação do álcool gráxio, obtendo-se um álcool éter, que será posteriormente sulfatado seguindo o mesmo processo do alquil-sulfatos. Ele constitui um dos tensoativos mais comuns na fabricação de shampoos, como, por exemplo, o lauril éter sulfato de sódio. O alquil-aril-sulfonato ele é obtido pela sulfatação dos nonilfenóis etoxilados. Eles são usados como polimerizadores de emulsões, né? E também o alquil-sulfoxionato, obtido pela sulfatação de álcools derivados de álcool sulfoxínico. Possuem aplicação em produtos capilares como shampoos infantis, né, devido à sua baixa toxicidade e irritabilidade. Olá, boa noite. Irei falar sobre a aplicação dos tensoativos em cosméticos. Os tensoativos, também conhecidos como surfactantes, são substâncias que amenizam a tensão interfacial entre duas substâncias que normalmente não se misturam. Um exemplo comum é a água e o óleo. Os tensoativos são utilizados em diversas áreas, em evidência na área de cosmetologia, pelo fato das características exclusivas de cada classe. Exemplo delas são os aniônicos, que têm sua característica de limpeza e formação de espuma. Já os catiônicos são agentes condicionantes. Dentro desta classe de catiônicos, eu destaco os quaternários de amônio, que são amplamente utilizados em produtos capilares, como por exemplo condicionadores para cabelo e máscara de hidratação capilar. Os anfóteros são agentes tensoativos que na sua estrutura possuem radical base e ácido inflamável. Na presença da solução aquosa, esse composto comporta-se como característica aniônica ou catiônicas, onde depende das condições do pH das suas soluções. Os mais encontrados são eles: N-aquil, C-aquilbetaína, sutaína, álcool, amido,
fosfatil e ácido. Eles podem estarem na composição como agente de limpeza e condicionante. E depende do ambiente onde se localiza e do pH também.